Durante séculos, a ciência caminhou sob a sombra de Deus. Teorias precisaram pedir permissão para existir. Astrônomos precisaram se ajoelhar para não serem queimados. E verdades incontestáveis precisaram esperar o tempo certo para serem reveladas. Mas, no século XX, na Itália, menos o berço do catolicismo e coração pulsante do Vaticano, surgiu uma mulher que se recusou a pedir perdão por pensar. O nome dela era Margarita Hack, astrofísica, ateia declarada, uma militante incansável da razão. Para muitos, ela era uma herege moderna, uma ameaça aos valores tradicionais. Para outros, a verdadeira sucessora intelectual de Galileu Galilei. Esta não é apenas a história de uma cientista brilhante. Esta é a história da mulher que ousou olhar para o céu estrelado e declarar, em alto e bom som, que a ciência não precisa de Deus para explicar a imensidão do universo. Esta é a saga da batalha de uma vida inteira contra o dogma em nome da verdade. Margarita Hack nasceu em 1922, em Florença, uma cidade que respira arte, ciência e a onipresença da Igreja. A Itália do século XX não era apenas um país, era um território espiritual, onde o poder do Vaticano se estendia muito além dos muros da cidade-estado, influenciando a educação, a política, a moral e até mesmo os limites da investigação científica. Crescer nesse ambiente significava aprender, desde cedo, uma lição sutil, mas poderosa. Questionar Deus era um ato muito mais perigoso do que simplesmente errar em um cálculo. Mas o destino de Margarita foi diferente. Ela foi criada em uma família laica, um oásis de pensamento livre, onde a razão não era um crime, e a curiosidade era o maior incentivo. Seus pais, teósofos, a ensinaram a buscar a verdade por conta própria, livre das amarras de qualquer doutrina. Foi ali, naquele lar incomum, que a semente da dissidência e do pensamento crítico foi plantada, pronta para florescer em uma das mentes mais provocadoras da história italiana. Ao contrário do que a tradição religiosa pregava, Margarita não via o universo como uma obra divina, um palco para milagres e mistérios sagrados. Para ela, o cosmos era um enigma fascinante, um quebra-cabeça monumental a ser compreendido pela lógica, pela matemática e pela observação. Primeiro, ela escolheu a física. Depois, mergulhou na astronomia. Por fim, encontrou sua verdadeira paixão na astrofísica, o estudo profundo das estrelas, da matéria interestelar e da própria origem do cosmos. Enquanto muitos de seus colegas cientistas buscavam maneiras de conciliar a ciência com a fé, construindo pontes entre o laboratório e o altar, Hack fazia exatamente o oposto. Quanto mais aprendia sobre as leis que regem o universo, sobre a evolução estelar e a vastidão das galáxias, menos espaço sobrava para a ideia de um criador divino. Para ela, um mistério não era a prova da existência de Deus. Um mistério era apenas ignorância temporária, um desafio a ser superado pela próxima geração de cientistas. Onde a religião via o fim da explicação, ela via apenas o começo da investigação. Margarita Hack não era apenas ateia, ela era uma ateia militante, uma voz ativa e sem medo no debate público. Em um país onde até mesmo cientistas renomados evitavam criticar a igreja abertamente, por medo de represálias profissionais ou sociais, ela falava sem rodeios, com uma clareza cortante. Hack defendia publicamente que a religião não era uma força benigna e passiva na sociedade. Pelo contrário, ela argumentava que a influência religiosa interferia diretamente na qualidade da educação científica, atrasava a implementação de políticas públicas essenciais e distorcia debates cruciais sobre ética, como aborto, direitos reprodutivos, eutanásia e pesquisa com células-tronco. Para Hack, a fé não era uma questão de escolha pessoal e inofensiva. Era, em sua essência, um sistema de poder político disfarçado de espiritualidade, que usava o dogma para manter controle sobre a mente e o corpo das pessoas. Ela não lutava contra a crença individual, mas sim contra a instituição que transformava a fé em ferramenta de controle. A história da Itália é marcada por conflitos sangrentos e ideológicos entre a ciência e o dogma. O caso de Galileu Galilei, condenado pela Inquisição por afirmar que a Terra não era o centro do universo, é o exemplo mais emblemático
Séculos depois, Margarita Hack denunciava que os métodos da igreja haviam mudado para se tornarem mais sutis. Mas o objetivo de controle permanecia o mesmo. Agora, não se queimavam mais cientistas em praças públicas. Em vez disso, silenciavam-se debates incômodos, cortavam-se financiamentos para pesquisas que desafiavam doutrinas, e demonizávamos-se ideias e seus proponentes através da mídia e do púlpito. Margarita Hack não tinha medo de chamar isso pelo nome: censura ideológica. Ela via a mão da igreja tentando moldar a ciência para que ela se encaixasse em narrativas pré-estabelecidas. Um esforço para manter o conhecimento cativo, da mesma forma que tentaram fazer com Galileu. A batalha, para ela, era a mesma: a luta pela autonomia da razão. O paralelo histórico com Galileu era algo que a própria Margarita Hack abraçava. Assim como o astrônomo Pisano, ela afirmava algo simples, mas profundamente perigoso para o poder estabelecido: a natureza não se curva à Bíblia. Os fatos do universo não precisam da aprovação de nenhum texto sagrado. Ela defendia com veemência que a ciência não é uma democracia. A verdade científica não se decide por votação. A ciência não reza para encontrar respostas, nem pede permissão para investigar a realidade. Enquanto a Igreja Católica, especialmente a partir do Papa João Paulo II, tentava se reaproximar do mundo científico com discursos conciliadores e um pedido de desculpas tardio a Galileu, Hack denunciava o que via como hipocrisia histórica. Para ela, um pedido de perdão 359 anos depois não apagava séculos de repressão intelectual, perseguição e atraso. Era um gesto simbólico que, em sua visão, não alterava a tentativa contínua de influenciar a ciência no presente. A luta de Margarita Hack ia muito além da astrofísica. Ela se estendeu para o campo da ética e da sociedade, onde ela combateu ferozmente o uso da moral religiosa para ditar políticas científicas e sociais. Com a mesma paixão com que estudava as estrelas, ela defendeu publicamente a pesquisa com células-tronco, vendo nela uma promessa para curar doenças devastadoras. Lutou pelos direitos reprodutivos das mulheres, afirmando que decisões sobre o próprio corpo deveriam ser baseadas na autonomia pessoal e na ciência, não em dogmas. Foi uma defensora incansável da educação laica, acreditando que as escolas deveriam ensinar pensamento crítico, não doutrina religiosa. E, acima de tudo, militou pela separação total e inequívoca entre Estado e Igreja, argumentando que as leis de um país democrático devem servir a todos os cidadãos, não apenas aos seguidores de uma fé específica. Para muitos religiosos, suas posições eram um ataque direto aos fundamentos da moral. Para Margarita, era simplesmente libertação, a libertação da sociedade das correntes do dogma. Ser uma voz tão dissonante em um país tão católico teve um preço alto. Margarita Hack foi constantemente atacada, ridicularizada e rotulada pela imprensa conservadora e por figuras religiosas. Chamaram-na de herege, de arrogante, de materialista fria, de uma destruidora de valores e da moralidade. Acusaram-na de querer roubar a esperança das pessoas, de promover um mundo sem propósito. Mas ela nunca recuou 1 centímetro sequer. Seu lema era simples e direto: eu não posso mentir para confortar ilusões. Ela se recusava a adoçar a realidade para torná-la mais palatável. Para Hack, a honestidade intelectual era um dever moral. Ela acreditava firmemente que a verdade científica, mesmo que desconfortável, é muito mais ética e digna do que qualquer fé imposta ou qualquer mentira reconfortante. A coragem não era apenas uma característica de sua personalidade, era o pilar de toda a sua filosofia de vida e de ciência. Margarita Hack morreu em 2013, aos 91 anos. Ela se foi, mas suas ideias, sua coragem e sua voz continuam mais vivas e relevantes do que nunca. Em um mundo onde o obscurantismo ressurge com força, onde teorias da conspiração ganham mais tração que fatos científicos e onde dogmas antigos tentam, mais uma vez, se impor sobre a ciência e a educação, a voz de Hack ecoa como um aviso poderoso. Um lembrete de que o progresso não é garantido e de que a liberdade de pensamento é uma conquista que precisa ser defendida todos os dias. Sua vida nos deixa uma lição atemporal. A ciência só avança de verdade quando deixa de ter medo, quando para de se ajoelhar e, finalmente, quando deixa de pedir permissão aos deuses. Se você acredita que a ciência deve ser livre para investigar a verdade,
sem amarras. Se você acredita que o pensamento crítico é a ferramenta mais importante que temos, se você acredita que questionar não é um crime, mas um dever, então curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe com quem você sabe que valoriza a razão e o conhecimento. E inscreva-se no canal para mais documentários que desafiam dogmas e revelam a história sem filtros. Como ela realmente foi, porque no final das contas, a verdade não precisa de fé, precisa de coragem.